Olá, eu sou Rose Kafka, eu tenho 33 anos de casada, tenho 3 filhos, tenho 2 netinhos e com as perguntas e com tudo que a gente vai vivendo no salão, eu sou cabeleireira, né? Eu coloquei no meu vídeo ali de apresentação, não sei se todo mundo já viu, então trazer algumas ideias, trazer algumas respostas, né, de algumas perguntas que me foram feitas. Eu fiz caixinhas de perguntas e vieram um monte de perguntas diferentes. E assim, eu fiquei até confusa com o que eu ia responder primeiro, mas eu escolhi hoje falar de um tema que abrange bastante coisa, de várias perguntas que a resposta é muito parecida. Por exemplo, uma caixinha me perguntou, Rose, como é que eu faço para eu lidar com meu marido na andropausa? Porque tá difícil, né, de conviver com ele nesse período. E eu tô passando pelo mesmo período. Também outra pergunta que me fizeram, meu marido chega em casa estressado, o meu marido chega em casa e traz todo o problema da empresa para casa, eu também chego estressada do outro lugar, e o que eu faço nessa situação, como eu posso proceder, né, diante disso. Então eu resolvi falar mais um pouco desse assunto, porque o que acontece? Eu lá, no começo do meu casamento, eu me sentia culpada por muita coisa, sempre muito culpada, sempre responsável, achava sempre que eu tinha que dar conta de tudo e a responsabilidade estava toda em cima de mim, diante de todos os fatos. Tendo 3 filhos pequenos, então vocês podem imaginar o quanto de coisa para fazer, o quanto de dificuldade que a gente vai agregando, né, junto a tudo isso. E também porque eu venho de uma família que a minha mãe era separada, eu tenho mais outros 3 irmãos, e eu tinha na minha cabeça, eu tinha para mim sempre que eu era responsável, eu tinha que ser responsável, porque eu estava acostumada. Minha mãe era uma mulher que tinha que dar conta de tudo, não tinha um masculino dentro de casa para tirar essas dúvidas ou para mim ter uma referência de como agir nessa situação. E eu me lembro que o Nilton trabalhava numa corretora de seguro, numa seguradora, enfim, e ele chegava em casa e ficava lá, entrava em casa quieto, me dava um beijo e ele deitava no sofá e ele ficava lá no sofá um tempo pensando. E eu pensava comigo, o que eu fiz de errado, né? O que eu não fiz? Nossa, vamos lá, coisa de mulher. Eu lavei, eu passei, eu cozinhei, eu levei as crianças para a escola, eu trouxe as crianças da escola, eu fiz todas as coisas certas, as coisas estão tudo no lugar, eu sempre tentei ser a mais caprichosa possível e parece que para ele não tava bom aquilo, né? E eu queria saber também, casei com 16 anos, daí a experiência era muito pouca, né? E isso tudo vinha sempre me martelando na cabeça. E na época eu não tinha ideias de perguntar, o que está acontecendo, como é que a gente pode lidar com essa situação. Mas chegou um dia que eu perguntei para ele, porque eu resolvi estudar. Eu comecei a comprar livros, porque na época que eu casei, né, há tantos anos atrás, não tinha internet, não tinha um canal como a gente está criando aqui, não tinha nada para a gente poder trocar essa ideia, ter esse respaldo. Eu lembro que na época eu comprei um livro que chamava Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Tinha um outro livro também que era Homens fazem sexo e mulheres fazem amor, uma coisa assim, mas não tem nada a ver com sexo, tem a ver com a linguagem que você passa e que teu marido entende atravessado, que é atravessado que eu chamo, e vice-versa. Às vezes você fala uma coisa e, de novo, ele entende de outra forma, né? Porque para nós, quando o homem fala, a gente, né? O que tu tem? Eu não tenho nada, a gente tem tudo, né? A gente tá com tudo, mas a gente não quer falar. E pra ele, quando ele fala que ele não tem nada, ele não tem nada. E é onde que eu perguntava pro Nilton, o que tu tem? Eu não tenho nada. Daí um dia eu sentei, eu disse pra ele, a gente vai ter que conversar. Eu quero saber o que tá acontecendo, porque tu chega em casa, tu fica deitado ali e tal, a gente tem 3 crianças, eu também trabalho. Eu ficava pensando com meus botões, né? Poxa, eu trabalho num salão de beleza, né? Porque eu trabalhava num salão grande. E eu fico o dia todo em pé,
e tu trabalha sentado. Na minha cabeça passava tudo isso, sabe? E as crianças estão ali precisando de um monte de coisa e eu tenho que fazer tudo isso sozinha, não tá certo. E eu tinha lido que eu não tinha que fazer tudo sozinha. Eu queria que acontecesse o que estava lá na literatura, o que... E eu comecei a fazer as perguntas e comecei a colocar para ele com todo o meu carinho, como eu tinha aprendido. Porque eu acho que a base de tudo, depois de ter lido, né, gente? A base de tudo é conversar, é dialogar, colocar para o outro o que você está sentindo. Basicamente é isso. Em tudo, qualquer assunto. Hoje nós estamos falando disso, mas em qualquer assunto você tem que colocar pro teu parceiro como você tá se sentindo, o que que tá errado. Ai, por que que isso, por que que aquilo, né? E eu falei, você chega em casa, você se deita ali no sofá, fica ali 15, 20, às vezes até 40 minutos, enquanto isso eu fiz a janta e as crianças demolindo a casa e cadê a parceria, onde é que tá, né? A pessoa que tá ali do meu lado, que devia estar me ajudando. E ele disse assim pra mim, olha, Rose, não tem nada de errado contigo. Você não faz nada errado. Eu falei, então eu quero saber o que que tá acontecendo, porque aqui, né, não acontece nenhum tipo de participação. Ele falou assim, ó, quando eu chego em casa, eu me lembro muito do que o padre Cláudio Duarte fala, né, pastor Cláudio Duarte fala, o homem fica na caixinha do nada, né? A gente tá lá fazendo mil coisas, faz janta, arruma mochila, tira a mochila do dia anterior e vai colocando, e arruma aqui, arruma ali, dá banho no filho, enquanto sai do banho, vai colocando o outro e um seca o outro, eles vão se ajudando e a gente vai pra lá e pra cá, e assim é a nossa rotina de mulher. E ele tava lá, plantadinho, né, na caixinha do nada dele, e eu achando que o errado era eu, que eu tava fazendo de errado, o que que tava acontecendo. Então, quando ele me explicou, ficou tudo mais fácil, porque daí eu fiquei sabendo que ele tinha uma dificuldade de processar isso. Como assim, Rose? Quando ele chega em casa, até hoje, menor hoje a necessidade dele, também hoje a gente não tem mais nem filho em casa, a gente começa em dois e termina só em dois, né? Nossos filhos hoje tem cada um a sua família, mas a necessidade de ficar paradinho, quietinho na dele, até ele conseguir eliminar todos aqueles problemas que ele tinha trazido da empresa para não trazer para os filhos, para não trazer para mim. Ele tinha necessidade de ficar quietinho no cantinho dele. E a partir da hora que eu entendi isso, eu comecei a ficar mais leve, sabe? Quando ele chegava em casa, eu deixava ele na caixinha do nada, ele ficava lá o tempo necessário. Depois que ele viu que isso me incomodava, ele também tentou sair da caixa um pouco mais rápido para poder me ajudar também. E a necessidade do homem também, gente, é a gente pedir as coisas, sabe? E elogiar. Então eu comecei a fazer isso. Também li, né? Também aprendi lendo, aprendi me informando, aprendi buscando. Então eu comecei a, olha, Newton, eu adoro, eu gosto muito quando você me ajuda a dar banho nas crianças, porque tem esse contato com eles e tudo, é bem legal. Eu adoro essa parceria. Eu adoro quando eu tô lavando louça e você tá secando. Ah, eu gosto mesmo, de verdade. Só que não é pelo fato de eu estar com menos louça para secar. É pelo fato de eu estar com ele do meu lado, de eu ter essa parceria, de estar me sentindo incluída na vida dele. E quanto mais eu fui falando, e a gente foi conversando, e a gente foi aprimorando isso, a coisa foi melhorando. Então, hoje ele me ajuda a fazer tudo. Mas eles têm a necessidade de, ai, que lindo, você lavou a louça. Ai, que lindo, você esticou a cama. Homem tem essa necessidade que a gente não tem. Às vezes até a gente queria, né, que ele chegasse em casa, nossa, a casa tá tão cheirosa hoje, você limpou, porque todo mundo, né, faz essas coisas e tal. A gente quer um pouquinho de reconhecimento de qualquer forma, né? E às vezes a pessoa não olha nada, ainda bagunça aquilo que a gente fez e, enfim. E a partir da hora que eu comecei a elogiar ele, colocar pra ele como eu me sentia, e ele começou fazendo cada vez mais. Então, às vezes, o erro dessa falta de sintonia, vamos dizer assim, às vezes você vem para uma empresa, eu vinha do salão, que imagina, um salão é um monte de mulheres junto, hoje eu trabalho no salão sozinha, mas na época eu trabalhava no salão com um monte de gente, um monte de mulher falando e tal, aí chega em casa um monte de criança, a gente também precisa de um pouquinho de sossego, né? E ele vinha de uma empresa que ele tocava o telefone o dia todo, às vezes ele fazia hora extra até bem mais tarde para ele poder trabalhar depois das 6.
e conseguir fazer o que ele realmente precisava quando o telefone não estava tocando. Aí chega duas pessoas estressadas, eu no salão, cheia de mulher, porque a gente é cabeleireira, mas é terapeuta, porque a gente escuta o dia todo problemas e as pessoas falando do que tá acontecendo, mulher desabafa e tal, a gente vai ficando carregada. Tu quer uma paz, eu preciso do meu ouvido só um pouquinho em paz agora. E ele, daqueles telefonemas, daquelas cobranças de sinistro e coisa nada, aí chega duas pessoas muito estressadas de fora, elas vão se jogar, porque essa sintonia não vai bater, sabe? Então, às vezes, a gente só tem que entender que o outro, às vezes, precisa de um pouquinho de carinho, de atenção. Ou, nos dias atuais, o meu marido chega em casa, ele me conta o que acontece na empresa, claro, de maneira genérica, mas hoje deu tudo certo, aconteceu assim assado, lá não tem muito que dar errado, ele vende, né? Mas aconteceu assim, assim assado, eu vendi isso, foi bem legal e tal, ou quebrou um caminhão, ou alguma coisa do tipo, né? Da mesma forma que às vezes eu chego e eu digo, hoje eu atendi tantas pessoas, foi bem legal, hoje eu transformei uma vida, transformei um cabelo, eu consigo também colocar as coisas dessa forma e é bem legal porque a gente aprendeu a dividir isso, né? Dividir essa cumplicidade. Então, eu acho que na maioria das vezes, né? Pelo menos na minha experiência, o diálogo, ele é a base de tudo, de tudo. E se vocês forem analisar um pouquinho comigo, é a base de tudo. No casamento, no relacionamento com os filhos, com os amigos, com a empresa, com o teu patrão, afins. É a base de tudo em tudo. Então, a convivência com pessoas sempre vai ser uma coisa que você vai estar analisando, colocando. E se você pensar que você vai colocar as coisas da maneira que você gostaria que colocasse para ti, não, eu só vou falar para ele o que eu gostaria de ouvir. Às vezes é complicado, a gente quer dar mais socadinha, né? Mas, poxa, se ele não falasse assim para mim de tal forma, você tem que fazer isso, mas eu gostaria tanto que você fizesse isso para mim. Eu gosto tanto quando você faz assim, assim, assado. Eu acho digno, sabe? Acho maravilhoso quando você faz isso, muito obrigada. E quando você começa a doar isso, você começa a receber de volta. Porque você tem mais daquilo que você doa, em tudo também. É genérico, eu tô falando, mas a gente sempre vai ter mais do que aquilo que a gente vai dar. Se você tem um amigo, você ficar dando patada no teu amigo, o teu amigo vai se sentir na liberdade de fazer a mesma coisa. Se você tem um amigo e você começa a tirar sarro dele, brincar e tal, você vai dar liberdade para essa pessoa fazer a mesma coisa. E a mesma coisa no teu casamento, né? Tu vais colocar para essa pessoa N coisas e de maneira errada, de maneira ríspida, de maneira que, não tô nem aí, é meu marido, porque às vezes tu vem lá de fora com um monte de problema e descarrega em casa. É o que mais acontece, é isso. Rose, tu nunca fez isso? Claro que já, todo mundo faz e se bobear eu faço ainda, né? Então, assim, nós somos seres humanos e por isso a gente tem que conversar. A mesma coisa acontece ali na situação da pergunta da caixinha que eu falei pra vocês, que é da andropausa. Eu acho que é assim que fala, né? É a nossa menopausa. Eu estou passando pelo climatério. Então, assim, eu menstruo normalmente, mas tenho os meus calorões, tenho os meus dias terríveis, tenho os dias antes ali, né, que o meu Newton sempre sabe quando eu vou menstruar, porque eu devo ficar terrível, né, gente? E eles têm a mesma coisa, eles têm essa mesma necessidade, eles têm os mesmos turbilhões ali, né, de hormônios correndo. Então, é a mesma coisa. O que ajudou o meu marido? Meu marido, ele vai fazer 53 anos, ele vai me matar, que eu falei aqui, mas enfim, eu acho que ele tinha 50 ou 51 anos, ele fez uma reposição hormonal. Para falar bem exatamente como é que foi feito, eu não sei. Só sei que a gente foi para se cuidar e tal, e eu fui ver como é que tava minha parte hormonal, e a gente contratou um profissional nessa época, e a gente fez vários exames e ficamos fazendo tratamento ali quase 2 anos, e melhorou um monte, tanto da minha parte quanto da parte dele. Então melhorou bastante, sabe? A parte de autoestima, a parte de
estética, podemos falar assim. Mas tudo mudou nele, a segurança dele mudou. Porque assim, ó, quando a endopausa vem, eu não sei o que dá nele, gente. Eu só sei que eles ficam de mau humor. Eu não entendo nada dessa parte hormonal. Eu entendo de como lidar com essa pessoa. Então eu comecei a ver que quando ele estava ali, vamos falar em português, sapateando, eu ficava na minha. Da mesma forma que ele tem esse respeito comigo, sabe? Quando eu não tô bem, ele fica quieto, ele fica na dele. Ele não pergunta nada, ele não fala nada. Tem dia que ele pega os cachorrinhos, vai lá pra sala, fica bonitinho lá e deixa eu. Porque quando eu começo a ficar muito estressada, eu começo a fazer faxina, limpar, organizar, arrumar e mexer em tudo. Porque eu tenho que liberar toda essa minha ansiedade de alguma forma. E eu só sei que ele mudou bastante o humor dele nessa época. Hoje, graças a Deus, tá passando e ele quase que não tem mais. Mas o Newton é uma pessoa que ele se fecha. Tem pessoas, talvez, você tenha um marido que estoura, né? Eu sou a pessoa estourada. Quando eu tô braba, eu tô braba. 10 minutos depois, a canceriana tá lá lambendo, né? Então, eu penso que é essa coisa de tu respeitar o... Rose, como é que eu lido? É o que mais me pergunto, como é que eu lido? Respeitando, gente. A pessoa não tá bem, ela não vai... Se ela te ama, se tem cumplicidade, se você já tem um casamento já mais estruturado, se você tem conseguido conversar, tem que expor as coisas. Deixa a pessoa se acalmar. Deixa a poeira baixar, deixa que ele sapateie um monte, depois diz assim, querido, assim, ó, quando você não tá bem, pode falar pra mim, eu sou tua parceira, eu tô aqui pra isso, porque a mulher é forte pra essas coisas, então eu vou estar aqui do teu lado, eu vou segurar a barra contigo, eu vou estar contigo o tempo todo, como você precisar, mas chega pra mim e coloca as coisas, sabe, de uma melhor maneira, que a gente não precisa discutir, que, né, às vezes a pessoa tá passando por tudo isso, eu moro sozinha com meu marido, só que às vezes tá passando por tudo isso, mora com a sogra, porque eu já tive minha mãe morando comigo, hoje minha mãe não mora mais aqui na terra, mas, digamos assim, que ele também foi legal pra mim, em toda essa parte da minha vida, em todo esse tempo que eu precisei cuidar da minha mãe, trabalhar fora, tinha crianças e tal, eu penso que tem que ter essa cumplicidade de alguma forma. Então, claro que para você que tá em casa, que tem filho, marido, nessa situação, né? E filhos, e às vezes cuida da mãe, ou cuida da sogra, é bem mais complicado. Então, vamos conversar mais, dialogar mais, tirar a dúvida um do outro e tentar, da melhor maneira possível, escutar e tentar fazer a coisa ficar diferente. Como é que eu posso dizer? Vamos tentar segurar a barra de maneira que você não estoure junto, né? Porque daí vocês podiam fazer, vamos contrabalancear, hoje ela tá estressada, então eu vou ficar quieta e vice-versa. Então, quando tem essa comunicação, é mais prático, né? O Newton chegou hoje cuspindo o marimbondo. Eu vou deixar ele terminar de cuspir o marimbondo, acabou o marimbondo, morreu, tá tudo morto, vamos conversar agora. E esclarecer o que estava de errado, porque a gente se sente muito culpada. Eu acho que a gente se põe culpa de coisas que a gente não tem e a gente se coloca em situações desnecessárias e dessas situações desnecessárias vão criando coisas maiores. E eu sempre falo e brinco com as minhas clientes que é aquela coisinha do copo d'água, né, que vai uma gotinha, mais uma gotinha, mais uma gotinha, até que passa por cima. É com tudo, se você vai crescer é de gotinha em gotinha, se você vai cair é de gotinha em gotinha, a não ser que tu vá lá no tobogã de vez, mas sempre é de gotinha em gotinha. Então começa a arrumar de pouco em pouco, para que não aconteça de passar por cima. Começa devagar, não desiste do teu casamento, não desiste de conversar, não desiste de dialogar. No livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, tem o Newton vai descobrir isso agora, tem uma parte atrás que ele ensina, o cara ele é fantástico, foi um homem que escreveu, tá, gente? Ele escreveu, se eu não me engano, faz um tempão que eu não leio mais esse livro, eu leio muitos livros, ele fala que ele percebeu o quanto ele era egoísta quando a mulher dele teve bebê e tal, é uma história mais ou menos assim. Mas atrás
desse livro, ele diz assim, não tem coragem de conversar, não tem coragem de dialogar de alguma forma, escreve uma carta. Como escreve uma carta pro marido? Não é uma ideia minha, tá? É dele. Aí você começa assim, né? Preparar o terreno. Ah, eu adoro quando você... Tudo que eu falar aqui agora é genérico, tá, gente? Eu adoro quando você seca a louça pra mim. Eu adoro quando você chega e me dá um beijo. Porque, gente, beijo é essencial no casamento. Essencial. Casal que não beija mais tá lascado. Porque é o contato, sabe? É o contato que o casal tem. Chega e dá um beijo, sai e dá um beijo. E um casal que não namora não dá mais um beijo. Eu não sei, pra mim não, né? E vai ficando a coisa cada vez mais fria. Então, tu vai começar a carta. Eu adoro quando você seca a louça pra mim. Eu adoro quando você tira o sapato, porque eu limpei a casa. Eu adoro quando você me ajuda a fazer isso. Eu adoro quando a gente namora e você faz aquilo. Eu adoro quando você não sei o quê. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Faz umas 10 linhas de eu adoro. Do que eu gosto, do que eu amo, né? Você já exaltou ele já tá inflado dos teus elogios. Aí tu fala, mas eu gostaria, sempre tem mais, né? Mas eu gostaria que você fizesse assim. Eu gostaria que quando você estivesse estressado, você viesse e colocasse isso pra mim. Eu vou me sentir mais confortável. Eu gostaria que quando você estivesse com um relampeio, sei lá, de ciúme, desse um ataque de pelanca, você chegasse pra mim e falasse, ó, eu vi isso, porque isso acontece muito nessa fase deles estarem inseguros. Eu gostaria que você... Nananana. E ali você vai colocando o que você gostaria que mudasse. Aí tu vai terminar lá com um beijo, te amo pra sempre. E, né, vai elogiar da maneira que você faz, porque eu sou a mulher do eu te amo, eu amo todo mundo e todas as coisas. Mas, de repente, não é o jeito que você fala, de você falar eu te amo. O meu marido fala que me ama, fala, mas o jeito dele dizer que me ama é me dando presente. Tem pessoas que é fazendo comida, tem pessoas que é ajeitando alguma coisa. Então, cada um vai ter um jeito de dizer que eu te amo. Mas coloca tudo bonitinho ali no papel que vai funcionar. E se você for uma pessoa que nem eu nunca escrevi uma carta pro meu marido, a não ser que fosse uma cartinha assim pra ser romântica mesmo, eu sento e converso, né? Geralmente eu choro, porque eu sou canceriana e canceriana chora por tudo, né? Mas eu coloco pra ele, eu falo pra ele, e ele me escuta, e muitas vezes das nossas conversas ele sempre diz pra mim assim, se nós temos o nosso casamento duradouro, se a gente tem a nossa cumplicidade, se nós temos o que nós temos hoje, conquistamos, foi porque você veio e me falou. Porque em tudo, engloba tudo. Um dia a gente vai falar de outros assuntos, mas tudo. Você não pode querer que o teu marido saiba de coisas. O que a Rose gosta se eu não sei? O que a Rose ama se eu não sei o que eu amo? O que ela gosta que eu faço pra ela se eu nem sei o que eu quero? Então você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar, qual é o teu objetivo final, pra tu poder falar isso pra ele e ele poder fazer isso pra você, tá? Porque o homem, ele precisa de receita de bolo. Ele precisa de tudo mastigadinho, tudo bonitinho, entregue em mãos. Aí ele vai fazer isso pra ti. E é assim que funciona. Gente, eu não vou estender mais o vídeo, mas é basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês desse assunto. E se tiver mais dúvidas que vocês querem colocar aqui embaixo sobre esse tema ou qualquer outro, eu fiz uma caixinha de perguntas, né? No meu arroba, pra quê? Pra mim saber por onde começar. Então, hoje eu comecei por esse tema porque foi o que foi mais pedido pra mim, né? E assim, conforme vai surgindo as perguntas, eu vou dando as respostas aqui, conforme o meu entendimento. E espero ter ajudado de alguma forma. E se for feita alguma pergunta que eu não souber como responder, eu vou pesquisar com certeza. Porque a gente pode sempre aprender juntas. Às vezes a pergunta de uma, como essa pergunta, são duas perguntas que eu respondi hoje que eu achei muito parecidas, assim, né? Quase a mesma coisa. A pergunta de uma pode ser a resposta para muitas pessoas, né? Então não tenho medo de perguntar, porque o que eu acabei de falar, a pergunta de uma pode ser a pergunta de várias. Beijo grande,
Até mais!